episódio de hoje, eu conversei com o Fernando Imazo, da Duols Móveis Planejados. Ele é um consultor que tem ajudado muitos marceneiros por esse Brasilzão a melhorar a gestão de sua marcenaria. Eu recomendo muito que você assista. Foi uma conversa leve, muito agradável, com dicas muito simples de serem aplicadas e que vão fazer a diferença no dia a dia do seu trabalho e da sua empresa. Vem comigo e acompanhe. Oi, Fernando, bem-vindo a Formóvel no Sofá. Tudo bem, Juliana? É um prazer estar aqui. Eu que agradeço você ter aceitado o nosso convite. Hoje a gente te chamou para falar de um assunto que eu tenho certeza que marceneiros se perguntam muito e o tempo todo vivem esse dilema, essa necessidade, que é a gestão de suas marcenarias. Principalmente aquele marceneiro que trabalha mais sozinho ou com uma equipe muito reduzida. Então a gente te chamou para a gente bater um papo e começar a contar quais são as dificuldades que esses profissionais enfrentam e passar algumas dicas de como que eles podem passar por esse momento. Então, para começar, o que você acha, o que você tem percebido, quais são as maiores dificuldades que esses marceneiros têm tido em relação à gestão das suas marcenarias? É assim, Juliana, o que eu tenho visto diante das minhas consultorias, que a gestão ela está muito mais ligada ao perfil empreendedor do que ao porte da marcenaria. É claro que se a marcenaria ela é grande, ela já tem um sistema, é mais fácil ela ter gestão. Mas eu também, nessa minha caminhada, encontrei empresas grandes que não tinham gestão e marcenarias pequenas que tinham gestão. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: se a gente fosse classificar o mundo da marcenaria, do móvel sob medida, em três portes, o pequeno, ele nunca ouviu falar da gestão. O médio, ele sabe o que é gestão, mas ele não consegue usar. E depende do tamanho da empresa de grande porte, ela tem o sistema de gestão, só que ela não faz o uso das informações que esse sistema dá para ela. Então, para o pequeno, ele nem imagina o que é gestão. Ele não sabe o que é controle, porque vamos dizer assim, como que eu consigo controlar a minha empresa? Só vou conseguir controlar a minha empresa a partir do momento que eu conseguir medir ela, medir os parâmetros, criar parâmetros para trabalho. O marceneiro pequeno, diante que eu digo que ele é o exército de um homem só, é o cara que faz tudo, entendeu? Ele negocia com o cliente, ele vai comprar o material, ele vai na serra, corta, ele monta, ele recebe o telefonema que, ó, a gaveta travou, tem que vir soltar. Ele não consegue fazer tudo isso e ainda parar um tempo para controlar a sua produção, entende? Então, ele não consegue criar parâmetro para melhorar o seu negócio. Ele vai fazendo puramente pela necessidade e a demanda de estar fazendo a coisa acontecer, né? O que eu percebi nesse meu caminho foi que o pequeno, ele sempre está nessa loucura, mas ele não sabe e ele não parou para saber qual que é a importância dele saber o que ele vai fazer no próximo passo. Por exemplo, fala assim, o pequeno, chega para ele e fala assim, quantas chapas de 15 você corta por dia? Ele não sabe. Você pergunta para ele, qual que é o seu custo fixo? Né? Vamos lembrar aqui para o pessoal que custo fixo é tudo que você gasta, independente se você produzir ou não. Então, vai ser água, luz, telefone, aluguel, salário de funcionário. Aí tem contador, os impostos. E também o pequeno ele esquece que o prolabore dele, a retirada, faz parte do custo fixo. Porque o que eu tenho visto nas consultorias, que eles me falam valor e eu falo para eles, mas e aí, você ganha quanto? Para ele, o prolabore não é custo fixo. Então, mas ele não sabe o que é o custo fixo, ele não sabe o que é o custo variável, ele não consegue medir isso. E aí, a vida dele, ele vai andando, ele tem que fazer os móveis, ele tem que, vamos dizer assim, viver, produzir. Mas ele não parou para conseguir controlar isso. Então, a primeira coisa que eu digo para alguém que quer aplicar uma gestão na sua marcenaria é começar a medir, ter métricas do seu negócio. Ah, meu custo fixo ele custa R$5.000. Normalmente, em média, eu demoro 30 dias para produzir. Entendeu? Eu demoro 30 dias para produzir e 15 dias para montar. Nisso aí você vai conseguindo achar um parâmetro para conseguir melhorar o seu negócio.
O que eu vejo é que eles não têm nem esse parâmetro para começar e não sabem. E assim, é muito interessante tudo isso, e enquanto você falava, eu estava pensando, porque ser empreendedor é um grande desafio, né? Você tem que ser muito bom naquilo que você está oferecendo para o cliente, mas também você tem que ser bom em várias outras coisas. Você tem que saber como divulgar o seu produto para o mercado, para que as pessoas te encontrem, você tem que fazer essa gestão. E a gestão, eu entendo que ela é um pilar muito importante para sustentar essa empresa, seja ela micro, pequena, média, enfim, até porque tudo isso vai indicar, posso dar mais desconto para o meu cliente? O meu preço tá bom ou não? Às vezes eu percebo que muitos marceneiros acabam fazendo preço meio que por uma tabela. Ah, é sempre X% que eu coloco em cima do meu custo de material. Mas para alguns eu acho que pode ser um percentual, para outros. Depende sim do seu custo fixo, do volume de trabalho que você tem, de quanto custa a sua mão de obra. Então, por isso que a gestão é extremamente importante, né? Tudo tá ligado ali. Então, muito interessante tudo isso. Em relação ao empreendedor, que você falou assim, eu tenho uma classificação sim, eu tenho uma coisa muito clara na minha cabeça. A maior parte dos empreendedores da marcenaria, eles começaram a empreender porque eles herdaram a profissão ou eles aprenderam ali dentro de uma marcenaria e viram uma oportunidade de negócio de estar vivendo a marcenaria e tendo o seu próprio negócio. Só que, infelizmente, eles se esqueceram, eles não se ateram a se preparar como empreendedor. Porque ser um bom marceneiro é ser um bom marceneiro, mas ser um empreendedor na marcenaria exige com que esse marceneiro tenha outras características além de saber fazer móveis. Isso para mim fica muito claro quando eu vejo pessoas que estão evoluindo e quando o cara começa a buscar informações mais para o lado da gestão, do lado do empreendedorismo, ele consegue evitar problemas e dar uma direção para a empresa que ele tem. Muito legal. E aí ele começa a perceber o quanto que isso vai fazer diferença e vai separar ele dos demais, porque existe muito profissional no mercado, mas quando você consegue profissionalizar nesse sentido, faz muita diferença. Então, por isso que a gente insiste muito aqui o quanto é importante olhar com carinho para a gestão, né? E para quem então ouviu a gente falar e falou, meu Deus, é verdade, é isso que está faltando. O que ele precisa? Quais são os pontos principais que ele deveria considerar para começar a organizar e fazer uma gestão mais profissional da marcenaria dele? Tá? Vamos dizer assim, para começar a fazer gestão, eu digo que, na verdade, você não precisa ter muitos recursos. O recurso que você precisa só ter dois recursos. O primeiro recurso é querer fazer, estar disposto. Você tem que querer mesmo, porque ninguém vai fazer isso para você. E cai entre nós, né, Juliana? Não é um negócio legal ficar anotando coisas, para ficar criando dados. É um negócio maçante, é muito chato. Mas você tem que querer. Primeira coisa é querer. E a segunda coisa que muitos marceneiros acham que é preciso fazer um mega do investimento num software, eu preciso de recurso, ERP, né, software de engenharia para administrar a minha empresa. Não. Isso é possível hoje, porque a tecnologia está avançada. Mas o que você precisa, que eu digo para o pequeno, você precisa ter um caderno de capa dura e uma caneta. E 10 minutos por dia para você sentar e registrar o que você está fazendo. A gente falou que gestão é medir, né? Para você conseguir controlar depois. Então, como que você vai medir? Você vai começar a sua segunda-feira e vai colocar nesse caderno tudo que você fez na segunda-feira. Então, tá bom. Na parte da manhã, eu cortei 4 chapas de MDF. Tá? Beleza, eu apliquei 60 metros de fita de borda. Aí chega na hora do almoço, anota o que você fez. Não, na parte da tarde, das 2 às 4, eu fui visitar um cliente. Vai lá e anota o cliente, qual que é o cômodo que ele quer, quanto que deu o orçamento dele. Esse cliente fechou. Eu vou pegar e vou anotar qual que foi o material que eu fiz o orçamento para ele. Primeiro, eu fiz a estimativa. Para chegar no orçamento, a gente tem que fazer uma estimativa de custo de material. O que acontece? Eu vou anotar essa estimativa de custo de um lado desse caderno, assim, de uma folha. Né? A gente divide essa folha no meio. O previsto para o realizado. Fechei com essa cliente e vou começar a produzir. Fui e comprei a chapa. Eu anoto o que eu comprei de chapa do lado da lista do que eu queria, que eu tinha orçado a comprar. Por quê? Porque isso vai passar e eu falo para todo mundo.
Para fazer a gestão, você só tem que registrar. Depois você tem que fazer a leitura dessa informação. Mas imagina você está produzindo 1 mês, 2 meses, 3 meses, você está anotando. Você cria um banco de dados que ele é seu. E ninguém tira esse banco de dados. Não vai ser eu, Fernando, um consultor, que eu vou chegar para você e falar, faz desse jeito, ou faz daquilo, porque eu não sei a sua realidade. O marceneiro, mais do que qualquer pessoa, ele consegue criar um banco de dados para ele e usar aquilo ali de parâmetro para ele mesmo. Vou te dar um exemplo muito claro. Quantas chapas no final do mês ele pega esse caderno? Quantas chapas de 15 eu cortei? Aí ele vai e conta. Ele pode fazer esse balanço por semana, que é mais fácil. Então, na semana 1, eu cortei 10 chapas. Aí eu anotei. Apliquei tantos metros de fita de borda. Consegui entregar tantos R$ 1.000 de móveis. Consegui entregar 4, 5 armários de, sei lá, 2 portas. E ele vai anotando, vai anotando. Em cima disso, o que vai acontecer? Depois de um tempo, e eu digo assim, não é muito tempo, hein? Se você fizer isso 3 meses, você já vai ter um banco de dados enorme. E aí, com isso, você consegue melhorar o seu negócio. Ou deixar de errar, né? Eu digo assim, isso eu orcei esse material errado. Esse material aqui, eu gastei R$ 300 a mais, eu não podia ter gastado. O que você vai fazer? Imagina só, você fez o previsto do realizado e aí o realizado está certo. No próximo orçamento, que ele vai ser o orçamento da Maria, que é um armário de 2 portas, ele é muito próximo ao orçamento da Ana, que você já tinha feito e produziu. Você vai lá no caderno, abre o caderno e olha a lista de peça, o tempo que você demorou para fazer, o material que você levou, que você gastou nesse projeto, o tempo que você demorou para montar. E aqui a gente falou de gestão de uma forma muito simples. Um caderno de capa dura e uma caneta. E acima de tudo isso aí, estar disposto a fazer, né? Nossa, muito legal, é verdade, porque não adianta também, às vezes, comprar o grande software e não preencher, né? O software sem dados não vai funcionar e, às vezes, o caderno com muito mais informação funciona melhor do que aquele sistema. E eu tô pensando aqui, o que você está me dizendo, às vezes o marceneiro tem até um espaço onde ele poderia ter um maior estoque de material, sei lá, de painel ou de fita de borda, até para comprar um volume maior e ganhar no preço, mas ele não tem ideia do quanto ele consome e acaba não comprando. Então, se ele consegue olhar esse todo, talvez ajude ele nessa programação, né? E também na questão mesmo dos valores, porque ele não vai mais fazer com base no que o mercado está oferecendo. Às vezes o mercado está oferecendo mais baixo, mas ele sabe que o mais alto ele ofereceu e fechou, ou não, ele conseguia ter dado um desconto que ele ainda ia ter um bom retorno. Então é muito legal sim ter esse histórico, que reservar um período ali do dia de trabalho, na semana, quando for, para olhar isso com atenção, né? E avaliar realmente os dados, porque também colocar os dados ali num olhar não vai servir, né? Uma dica que eu queria deixar é que esse preenchimento, esse acompanhamento, ele tem que ser diário, tá? E assim, eu digo mais ainda, se você puder parar 11h50 e fazer o período da manhã, é melhor, e depois faz o período da tarde. Por quê? Se você deixar 2 dias sem fazer, você esquece, tá? Isso eu não digo nem em relação à produção, tá? Eu não digo só em relação à produção, à compra do material. Também em relação à taxa de conversão de clientes. Para quantos clientes você fez o orçamento esse mês? É uns 30, 40. Você fechou quanto? Não sei. Você já passou quantos orçamentos? Eu também não sei. Se ele anota no caderninho, é só ele sentar no final da semana ou no final do mês e contar, que vai estar contabilizado. Porque assim, a taxa de conversão é uma coisa muito importante, que poucas empresas se atêm. Porque se você sabe que você está convertendo, de 10 clientes está convertendo um, e você precisa de um cliente por semana, você vai ter que atender no mínimo 40 clientes no mês. É verdade. E aí, além disso, consegue depois lembrar todo mundo com quem ele falou e retornar para perguntar: tem alguma dúvida do meu orçamento? Posso fazer alguma coisa para a gente fechar? Então, para manter também esse contato depois do envio do orçamento, né? Não é só enviar e esquecer depois que enviou, esperar que se a pessoa vai ligar ou não, né? É que tem muita gente, Juliana, muitos marceneiros que eles aguardam o cliente se posicionar. O que eu posso te deixar de dica aí, você que está assistindo, é que você apresente o orçamento e anote na sua agenda
e comunique o cliente que você vai dar um retorno para ele em 7 dias, 10 dias. Entendeu? Por quê? Porque eu falo para todo mundo, perder orçamento é normal. Quem não perde orçamento não está no jogo da marcenaria. Mas se você perder, você tem que perder, assim, você tem que saber para quem que você perdeu, se for possível, e saber o mais rápido possível que você perdeu. Porque tem gente que tem lá 200 de orçamento, aí ele não sabe se está aberto o orçamento, se a pessoa vai fazer daqui um mês, ou se a pessoa já fez. Entendeu? Então, se você tem esse controle, você liga, aí a pessoa vai falar, Fernando, eu já fechei. Então tá bom, muito obrigado, eu estou à disposição para o próximo orçamento, eu estou à disposição. E aí, beleza, você deixou as portas abertas, mas também não ficou confiando o futuro da tua empresa a uma venda que você não saberia que poderia acontecer. É verdade. E o cliente vai poder te dar alguns retornos importantes para melhorar o seu negócio. Às vezes, quando você liga para perguntar, e aí, como tá? Ele pode te passar informações que você nem imaginava, né? Tem clientes e clientes. Claro que tem aquele que não quer falar, mas aquele que está mais aberto pode até aproveitar para tentar entender o mercado através dele, né? O que eu digo, Juliana, é que assim, toda empresa tem que ter orçamento perdido. Mas você tem que usar o orçamento perdido como um aprendizado. Saber por que você perdeu. Entendeu? Porque às vezes eu perdi por um que era mais barato. Tudo bem, eu estou comunicando com o cliente errado, então. Ou não, eu perdi para uma outra empresa que tinha um preço maior do que o meu. Então, no meu negócio deve estar faltando alguma coisa que aquela empresa tem que eu não tenho. Então, assim, saber por que você perdeu é mais importante do que até mesmo vender. E assim, eu tenho muito claro isso na minha cabeça. Por quê? Porque quando você sabe por que você está perdendo o orçamento, você sabe onde você vai melhorar, e aí você usa a gestão para corrigir esses problemas. Muito legal. Uma coisa que eu vejo que é o grande desafio dos pequenos marceneiros, principalmente, é a definição de preço, né? Como que eu defino o meu preço? Como que eu calculo a minha margem de lucro? A gente acompanha os grupos de marceneiros e eu vejo que muitos perguntam: preciso fazer um armário nessa metragem assim, assim, quanto você cobraria? E aí existem as fórmulas prontas, meio que coloca X% em cima, e tem outros que falam: não, por isso aí eu nunca venderia, por isso aqui eu nunca sairia de casa. Então, o preço eu entendo que não deve ser uma igual para todo mundo, um pacote fechado para todo marceneiro, cada um vai ter o seu custo fixo, o seu nome, o seu tipo de trabalho, mas como que faz para ele entender qual é a dica básica para ajudá-lo na definição desse preço? Ó, na formação de preço, eu digo assim que não existe certo e não existe errado. Existe formação que dá lucro e existe formação que dá prejuízo. Se você vender muito barato, você não ganha dinheiro. E se você vender muito caro e não conseguir agregar valor, você não vende. Tá? Mas o que eu digo é assim, ó, que eu tenho acompanhado diante das minhas consultorias, que o Brasil ele é predominante material vezes um multiplicador. Eu fiz 50 consultorias durante o Brasil nessa época do corona, consultorias grátis, que eu conversava com a pessoa, entendia a empresa dela e dava uma sugestão de melhoria. E nessa nossa conversa, a formação de preço sempre estava presente. E aí eu entendi que no Brasil, a maior parte da formação de preço é material vezes um número. Mas material vezes número não tem problema ser material vezes um número. O problema é você não saber qual é esse número e por que esse número. Eu Legal. vejo que antigamente era material vezes 3, há 30 anos atrás, e agora o pessoal tenta fazer material vezes 3, mas não consegue. Mas o que eu quero te dizer você que está aí, você tem que achar um multiplicador. Só que o multiplicador não pode ser o mesmo multiplicador para a marcenaria inteira. Quanto mais você dividir, mais nichado vai ficar seu produto e mais certo fica a sua formação de preço. Entendeu? Então, por exemplo, no armário roupeiro de 2 portas é material vezes, sei lá, 2,8. Não, no armário roupeiro de 3 portas é material vezes 3,2. Existe, muitas pessoas falam que são contra a formação de preço vezes o material vezes um número. Eu não sou contra, você só precisa achar qual o número que faz sentido para o seu negócio. Mas a melhor formação de preço, a formação de preço mais adequada, seria por centro de custo. O que acontece centro de custo? Você tira os custos que você tem. Primeiro, você precisa enxergar qual que é o seu custo fixo, qual que é o seu custo variável. Na verdade, o custo variável está diretamente relacionado
a matéria-prima ou a produção, se você comissiona ou não comissiona, frete, enfim, as coisas que vão variar conforme a produção. E ali você vai aplicar uma margem de lucro e vai fazer a venda. Só que o que acontece? O marceneiro ele tem uma dificuldade muito grande de achar o material. O custo fixo ele até consegue achar, mas o material às vezes, nossa, errei. Porque vamos aqui, Juliana, se eu estiver aplicando o preço por material vezes um número, se eu colocar uma chapa de que custa R$ 400, que é uma chapa já, vamos lá, uma chapa de R$ 300, eu multiplicar ela por 3, eu estou cobrando R$ 900 a mais do meu cliente sem precisar cobrar. É verdade. Entende? E o que aquele nosso caderninho faz com que a gente tenha? A gente tem o banco de dados para cobrar o que é realmente necessário cobrar. Então, a dica que eu deixo aqui em relação à formação de preço é que você consiga separar os custos da sua empresa, tanto o custo fixo, custo variável pode ser em relação ao material e também variável em relação à produção, porque, às vezes, o mesmo armário numa metragem, você vai demorar uma semana para fazer. Mas se tiver um monte de gaveta, um monte de nicho lá dentro, você vai demorar 10, 15 dias. Então, a formação de preço por metro quadrado já não entra. Pelo material, precisa achar a medida, mas o certo mesmo seria você separar tudo isso e formar de acordo com a sua realidade. É verdade, eu tô aqui pensando na grande moda do momento, que são os painéis ripados, né? Que agora todo mundo quer fazer parede de painel ripado. E os marceneiros dizem que dá um mega de um trabalho para fazer. É muito diferente do tempo que ele levaria para fazer um armário básico. E aí, se olhar só o metro quadrado, aí só material, não vai fechar a conta mesmo, né? O tempo que ele vai dedicar. O que eu enxergo sobre tudo isso aí é que não tem problema. Como a marcenaria, ela é uma, vamos falar assim, ela sempre se renova. Hoje você está fazendo uma coisa, amanhã você vai fazer um outro tipo de projeto, daqui 3 anos vai ser tudo diferente. Você nunca vai conseguir prever tudo. E aí tem que ficar muito claro para você, você vai errar. Eu falo para todo mundo, você vai errar. Só que a sabedoria que você precisa ter nesse momento é que você precisa errar uma vez só. Porque se você erra, eu orcei 3 dias para fazer esse produto, e aí eu coloco na produção para acontecer, e ele demorou 5 dias para acontecer, beleza, eu perdi 2 dias, mas eu perdi 2 dias somente naquele projeto, e aí eu vou anotar no caderno, tantos metros quadrados de tantos produtos, ou tamanho do móvel, de vez de 3, foram 5. Eu subi mais ou menos 40% no tempo da produção. Isso aí eu vou corrigir e vou, vamos dizer assim, vou melhorar para um próximo cliente. Acho que esse é o grande segredo da marcenaria, é errar e corrigir. E aprender com o erro, né? Isso também vai ajudar muito na questão dos prazos de entrega, né? Porque eu entendo que o cliente chega sempre querendo para amanhã, né? Ninguém quer esperar muito tempo para ter o seu móvel pronto. E aí, às vezes, no calor da emoção de fechar ali, promete para 15 dias, acha que vai dar para entregar aquele apartamento inteiro e não dá e atrasa, e gera um grande estresse. Então, ele conseguindo ter esse histórico de quanto tempo ele realmente precisa para fazer determinados tipos de material, ele vai conseguir dar um prazo muito mais correto e não gerar esse estresse, né? Em relação ao prazo de entrega, nós como seres humanos, a gente é muito otimista sempre. A gente sempre imagina, vai dar certo. Não, isso aqui eu faço em 2 dias. A hora que você vai ver, é 5 dias que vai fazer. Então, o que eu posso falar para você, marceneiro que está aí assistindo, não se aperte. Tá? É melhor você dar um prazo e deixar uma gordurinha, um respiro, porque caso aconteça algum problema, você tem essa margem. Só que você só vai conseguir fazer isso a partir do momento que você criou um parâmetro, tá? Para a sua produção. Esse armário eu faço em 3 dias. Lembra, se você for dono de marcenaria e você produz numa velocidade. Se o seu funcionário for produzir, ele vai produzir em uma outra velocidade. É normal isso, é normal. Você tem que estar ciente para quem que você vai dar o serviço, quanto tempo ele leva. Mas beleza, vamos terminar o raciocínio do atraso. Atrasar tem problema? Tem, porque você estimou um dia errado para o cliente. Mas o maior dos problemas, Juliana, é você não dar satisfação para o cliente. Porque você já sabe, eu tenho que entregar um móvel amanhã. E já vi que não vai terminar.
pega o telefone, vai doer, pega o telefone e liga para a Maria. Oi, Maria, aqui é o Fernando, da empresa tal, tal, tal. Você não vai ficar feliz com a notícia que eu vou te dar, mas eu preciso te avisar. Amanhã a gente não vai na tua casa, porque aconteceu alguns problemas, enfim, mas avisa. E o que eu vou falar para você? Não se enforque de novo. A gente vai depois de amanhã, não. É melhor você fazer uma análise, ver que dia realmente que você vai conseguir lá montar com certeza e passar essa data. Nem que essa data seja uma semana depois, 15 dias depois. Tem que ter, vamos falar assim, tem que ter estômago para ligar e ouvir do cliente, porque você vai ouvir e você está errado, porque você que prometeu, entendeu? Mas faça isso que a sua vida vai ficar muito mais tranquila, porque aí você dorme mais tranquilo, a cliente já sabe que você vai daqui uma semana e aí fica todo mundo tranquilo. O problema é que o marceneiro marcou para ir na segunda-feira, é segunda-feira, 10 horas da manhã, e ele nem falou com a cliente que ele não vai. Não dá nem para acreditar, né? Dá até desespero de pensar, porque a gente acaba. Eu imagino que o marceneiro tá lá correndo para tentar resolver e a pessoa tá lá na casa dela, né? Esperando, falando, cadê essa pessoa que não aparece? Então, realmente, assim, a dica é maravilhosa, porque realmente precisa lembrar do cliente, se colocar no lugar do cliente, porque isso vai fazer muita diferença até para outros negócios que vão surgir, né? Entre o cliente te indicar para outros ou o cliente não te recomendar para outros, né? Deixa eu te Então, a satisfação eu acho que é o pilar principal, porque atrasar, por exemplo, a chapa veio riscada, deu problema, tem que fazer de novo, meu, não tem jeito, isso aí é problema que vai acontecer na produção, mas você não avisar é um problema em relação à sua postura mesmo, que é facinho de resolver, pega o telefone e liga. É verdade, muito legal. E aí, assim, a gente falou bastante daquele pequeno, muito que, né, o exército de um homem só, que tá ali com o caderno dele, colocando, eu adorei todas as dicas. E para quem já é um pouquinho maior ou que quer algo mais, um sistema, existe alguma sugestão, algum caminho além do caderno? Já fiz bastante caderno, agora eu quero digitalizar. Enfim, tem alguma recomendação sua nesse sentido? Olha, como a marcenaria ela é muito flexível, muito versátil, já vou ser muito transparente. Nenhum sistema vai te atender por completo. Tá? Eu tenho que ser franco com você, porque a tua realidade é uma realidade, a realidade do João é outra e assim vai. Mas o que eu posso dizer para você é que às vezes uma planilha de Excel resolve o seu problema. Você entender qual que é a sua necessidade, o que, que você quer monitorar e o que resulta, entender sua realidade, o que você quer monitorar e qual resultado você quer com essa informação. E aí você vai preencher a planilha e a planilha te devolve isso. Muita gente fica assim me perguntando, Fernando, qual é RP que eu compro? Qual sistema que eu vou usar? Às vezes não. Você senta a bunda na cadeira, faz um cursinho de Excel e entende o que você quer e você mesmo programa a planilha. E acredito, Fernando, que talvez numa consultoria mais detalhada, com um profissional igual a você, que já conhece, consiga entender algum sistema que tenha no mercado que seja ideal para aquele cliente, né? O que eu estou entendendo que você está me dizendo aqui é assim, não vou sugerir o nome de nenhum sistema, porque para todo mundo não existe um que seja o ideal. Vai ter aquele que é o melhor para cada um. Então você vai ter que olhar o seu negócio, talvez buscar ajuda de um consultor ou de um parceiro que consiga te orientar e ajudar nisso, né? Que eu acredito sim que tenha no mercado diversos sistemas, todos com as suas qualidades e talvez com as suas falhas, mas que precise desse olhar para entender a necessidade individual de cada profissional, né? Não, com certeza. Até para você, vamos dizer assim, conseguir recomendar um software adequado. Mas falando em software, uma coisa que eu diria assim, para ficar muito, que você tem um aproveitamento independente do tamanho que você seja, é o uso do plano de corte. O uso do plano de corte, ele assim, é essencial na tua economia, ou vamos dizer assim, o evitar desperdício na hora do corte. Porque não adianta, o computador calcula melhor do que a nossa cabeça. Tudo bem, se eu for fazer uma chapinha, beleza, eu faço na mão, mas passou de 10, a sua cabeça já não tem a capacidade que o computador tem de começar a agrupar peças e fazer com que você desperdice menos. Uma coisa eu vou te dizer, eu tenho uma prestadora de serviço aqui também. E às vezes o marceneiro vem aqui e traz 4 chapas de branco.
Fala, Fernando, corta as de branco, 4 de branco. Eu coloco a lista de peça dele no software e gero o plano. E aí deu 3 chapas. Olha que loucura. O cara economizou 25% de material usando um plano de corte. Uma coisa que ele não faria vamos dizer assim, na empresa dele, porque ele não tem um plano de corte. Mas vamos lá, vamos dar uma dica. Existem planos de cortes via app mobile que você usa e é grátis. A gente tem um plano de corte da Duratex. Você vai lá, você vai ter que digitar no celular mesmo, mas ele te entrega um plano para você ter vamos fazer uma prévia ou cortar do jeito que está lá mesmo. Então, o que eu poderia recomendar? Antes, primeiro, da gestão em si, do controle total, porque muita gente, quando a gente cresce um pouco a marcenaria, quer controlar a produção. Eu digo que o primeiro passo é controlar a produção, sim, mas o primeiro passo do controle é o financeiro. Porque você precisa saber dos números, quanto está entrando de dinheiro, quanto está saindo, quanto você tem que pagar, quanto que vai ser de fornecedor, qual cheque vai cair. E aí, para o controle financeiro, não precisa ser exatamente um software para a área moveleira. Pode ser um software de gestão financeira em si. Muito legal. Eu tô com a minha cabeça fervendo. Imagina um marceneiro que está ouvindo todas essas dicas e fala: Meu Deus, é isso, sabe? Quanta informação bacana, passada de forma simples. Acho que você tem uma didática muito legal para explicar. Eu gostei muito de conversar com você. E eu acredito que o marceneiro que quer aprender mais, ele vai querer te procurar. Vai falar: Meu Deus, é esse cara aí. Onde que ele te encontra, Fernando, para ouvir dicas, para bater um papo, para pedir mais informações? Então, Juliana, eu estou no Instagram, Fernando Imazo, e lá eu compartilho coisas da minha vivência e de uma forma simples de como eu sou, assim. O que eu faria se eu tivesse que voltar a 10 anos atrás. Lembrando que da minha história, eu não sou marceneiro, eu sou designer de produto que entrou para a marcenaria. E eu tive que aprender várias coisas. Então, o que eu posso deixar para você? Me segue lá, já tem bastante conteúdo e aproveita. Porque às vezes um vídeo que está lá, um post que está lá, eu demorei muito tempo, gastei muito dinheiro para aprender o que estava ali. Que incrível! É muito bom quando a gente encontra profissionais dispostos a compartilhar essa experiência, né? Então, eu já te agradeço antecipadamente em nome dos marceneiros que vão se beneficiar com essa informação, viu? E, na verdade, eu tenho um propósito maior, assim. O meu propósito inicialmente era fazer móveis, realizar sonhos. Aí eu passei esse propósito para ajudar pessoas a realizarem sonhos. E agora o propósito que eu estou levando para a minha vida é conseguir aumentar o nível da marcenaria. Porque a marcenaria é uma profissão maravilhosa, mas tem muita gente sofrendo e não precisava sofrer, né? Que Eu não precisava. Nossa, acho que quem ouvir isso primeiro já vai pegar o caderno, já vai começar a escrever, porque eu acho que assim, se você que é marceneiro, chegou até aqui, ouviu tudo, e não pegar o caderno e não começar a escrever o seu dia a dia ali, igual o Fernando indicou, aí eu não sei nem o que dizer. A receitinha básica tá aqui, segue o Fernando, continua pegando as dicas dele, que eu tenho certeza que você vai sim aumentar o nível da sua marcenaria. Fernando, nosso tempo assim super passou. Eu vou precisar encerrar, mas eu quero muito agradecer por você ter disponibilizado esse tempo aqui, ter dividido o seu sofá com a gente e ter trazido tanta ideia e tanta recomendação importante e valiosa para o nosso pessoal. Muito obrigada, viu? Obrigado, Juliana. Eu que agradeço e eu espero que seja útil. Se você aplicar alguma coisa do que a gente conversou aqui no seu negócio, me manda uma mensagem. Que na verdade eu vou ficar muito feliz em saber que eu consegui ajudar uma pessoa aí pelo Brasilzão e que ela teve resultado com um compartilhamento meu. Né? Assim, eu acho que o mais legal disso tudo é que você pode, nesse mundo da internet, você pode ajudar pessoas que você nem conhece e você pode transformar uma empresa, uma vida sem limitantes, né? A gente não está limitado a nada, está limitado a apresentar a sugestão e esperar que o cara faça. Então, eu agradeço se você fizer alguma coisa, me manda uma mensagem no Instagram e outra, se você também tiver dúvida, pode ficar à vontade. Pega lá, me escreve, que eu vou tentar te ajudar no que for possível. Fernando, que grata surpresa você, viu? Que profissional incrível. Muito, muito bom ter você aqui com a gente. Espero que a gente se encontre mais vezes. Obrigada, viu? Obrigado eu. Tchau, tchau. Tchau.